Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 22 de outubro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos o livro, a obra Ave Cristo. E é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos. Vamos, então, solicitar da nossa irmã Lígia para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Mestre e amigo Jesus, é com gratidão que estamos aqui participando desse estudo. Apesar da nossa pequenez, de tantas imperfeições, agradecemos por nos dar a chance de ouvir a sua palavra, meditar sobre os seus ensinamentos, para que possamos, com muito esforço e muita perseverança, um dia poder refletir-lhe, Mestre, que é o verdadeiro modelo e guia. Grato lhe somos por poder estar aqui e pelo apoio da espiritualidade amiga, que nos intui e nos guia. Graça te damos, Senhor. Nossa irmã Aramita fazendo a nossa recapitulação. Estamos no ano de 233. Opílio Vetúrio casou com Cíntia Júlia após o falecimento, entre aspas, de Quinto Varro, o desaparecimento de Quinto Varro. E agora o Tassiano está na adolescência. E aí o Emmanuel descreve a personalidade da Helena, do Galba e do Tassiano. E que Tassiano se dedicava aos estudos e que Galba era fútil, detestava estudos, só queria saber de festa, tudo se alterava, ele era turbulento, rixoso. E a Helena também gostava da vida social, dos prazeres. O Opílio queria que o Galba fosse igual, se dedicasse aos estudos igual o Tassiano, mas não rolava. E ele vai descrevendo a personalidade de Tassiano, que gostava de estudar, mas que ele estudou o Evangelho de passagem, apressadamente, e que ele não entendia, né, o sentimento do Evangelho, nem o perdão das ofensas, nem perdoar os inimigos, nem bondade para com todos, e que para ele a religião verdadeira era a religião romana. Estamos nesse pedaço. Em muitas ocasiões, enquanto Cíntia admirava a conversação brilhante do filho, Vetúlio ponderava a diferença que separava os dois rapazes, criados sobre os mesmos princípios e tão distanciados moralmente um do outro, lastimando a condição de inferioridade em que se colocava Galba, o filho da sua esperança. O filho de sua esperança. Aí você vai me dizer assim: mas eu tenho 5 filhos e dei a mesma educação para os 5. Esse tá o erro. Porque os teus 5 filhos são 5 espíritos diferentes um do outro. O que um tem de mais, o outro tem de menos, e tem o outro que não tem nada. Então, o bom senso me diz que eu tenho que prestar atenção naquele que eu tenho que apertar mais, aquele que eu tenho que apertar menos, aquele que eu tenho que dar menos, aquele que eu tenho que dar mais, porque tem um filho que tem baixa estima, tem o outro que tem autoestima, tem um que é preguiçoso, tem o outro que quer fazer tudo. Então, não é a mesma educação. A parte moral, sim. Mas o nível de cobrança, o nível disso ou daquilo outro, é essa atenção da mãe. Então a gente percebe o Galba preguiçoso, molengão, entendeu? Gostando de muito repouso. Só que não teve ninguém para dar a sua olhada. Até porque nesse período aqui a educação era terceirizada. Como hoje nós estamos voltando a terceirizar a educação. Porque, por exemplo, eu já tenho 50 anos, nós vivemos uma época, grande parte aqui, que nós tínhamos a mãe que nos educava. Mamãe ficava em casa. Raríssimas mães que iam trabalhar, porque ela ficava de olho para educar os caboclinhos e as caboclinhas. O curumim e a cuiantã.
Hoje em dia, não. A mulher trabalha, o homem trabalha. Quem que educa, hein? Quem que educa? A gente terceiriza. Então, Tarciano trouxe esse processo aí, vamos dizer, que não é moral, é intelectual. Não acha que intelectual tem a ver com moral. A gente vê aqui que ele superou os vícios, porque lembra que ele teve um diálogo muito forte antes de renascer com o próprio pai. Vocês lembram disso? Uhum. Ele trouxe, então, isso aí. Então, nas mazelas morais aí dos vícios, ele está conseguindo manter-se firme. E buscou realmente o estudo. Galba não. E, infelizmente, não teve ninguém. Então, lembra sempre disso. Você não pode dar a mesma educação para todos os filhos, porque cada um é um espírito e um grau de evolução diferente. Então, ele diz... Em muitas ocasiões, enquanto Cíntia admirava a conversação brilhante do filho, Vetúrio ponderava a diferença que separava os dois rapazes, criados sobre os mesmos princípios e tão distanciados moralmente um do outro, lastimando a condição de inferioridade em que se colocava Galba, o filho de sua esperança. Um dia quente, ao crepúsculo, vamos encontrar nossos conhecidos num amplo terraço, em cordial aproximação. Cíntia, silenciosa, que é a esposa do então Vetúrio, que era a esposa do senhor Quinto Varro, e lembrando que Cíntia é prima de Vetúrio, lembrando que Vetúrio tem uma idade bem mais avançada que Cíntia, lembra de tudo isso? Ok. E era amante. Agora se tornaram aí esposo e esposa. E lembra que Vetúrio mandou matar Heliodora e sua esposa. E que o Galba e a Helena são filhos gêmeos. Lembra disso? Sim. Cíntia, silenciosa, tecia delicado trabalho de lã, não longe de Helena, que se fazia acompanhada de Anacleta, a governanta que Opílio lhe escolhera entre antigos laços de parentela da primeira esposa. Então, Anacleta aí faz parte de algum vínculo da Heliodora. Cíntia, silenciosa, tecia delicado trabalho de lã, não longe de Helena, que se fazia acompanhada de Anacleta, a governanta que Opílio lhe escolhera, entre antigos laços de parentela da primeira esposa. Pouco mais velha que a filha de Heliodora, Anacleta nascera em Cipro, ou seja, Chipre, e desde cedo fora cambiada para Roma, aos cuidados de Vetúrio, a pedido da genitora, antes de falecer. Órfã, então, ou seja, Anacleta não tem nem papai nem mamãe, a menina crescera sob a proteção de Cíntia, fazendo companhia à enteada, que lhe devotava profunda afeição. Transigente e bondosa, ou seja, tolerante e bondosa, sabia cobertar todas as faltas de Helena, constituindo para ela não somente uma servidora leal, mas também um refúgio afetivo em todas as circunstâncias. Enquanto as duas moças conversavam, algo apreensivas, perto de Cíntia, que parecia exclusivamente interessada no trabalho do fio, em outro ângulo, Vetúrio e os rapazes entendiam-se animadamente. Vocês lembram que Cíntia era extremamente fútil? A palestra versava, ou seja, consistia sobre os problemas sociais, com visível entusiasmo de Tarciano e indisfarçável retraimento de Galba. Comentava Opílio: concordo em que a luta iniciada há mais de 100 anos terminará naturalmente pela vitória do patriciado. Tenho grande confiança em Alexandre,
reconhecido como protótipo de prudência e justiça. Tenho grande confiança em Alexandre, reconhecido como protótipo de prudência e justiça. Então vamos lá conhecer um pouquinho. Imperador Alexandre Severo. Ele nasceu em 208 e foi para a cidade do Pé Junto em 235. Então você vê que ele viveu pouquíssimo. Ele foi o último dos imperadores da dinastia dos Severos. O reinado dele foi de 222 a 235. Então, como nós estamos aqui no ano 233, 2 anos depois ele faleceu. Ele foi bem intencionado, mas sem apoio político e militar. Ele acabou morrendo. Ele foi assassinado durante o motim do exército imperial e tratou de maneira afável os cristãos. Foi sucedido por Maximino Trácio. E é tão interessante que a gente vai ver mais aqui a pouquinho a morte do Ulpiano, que nasceu em 155 e encarnou em 223. Eu vou só adiantar aqui para você entender um pouco essa trama. Ele foi jurista romano, sua obra influenciou fundamentalmente a evolução dos direitos romanos e bizantino, a continuação do Império Romano. Ele era comandante da guarda pretoriana em 222 e conselheiro do imperador. Ulpiano, ele era altamente impopular com a guarda pretoriana. Sabe por quê? Por ter diminuído seus privilégios concedidos por Heliogalbo, que era o imperador anterior. E a gente sabe que naquela época tudo era resolvido na força. Justamente essa revolta dos militares para com o imperador é porque o Ulpiano era o indicado do imperador Alexandre. Então, esse é o assunto que está rolando aqui nessa fofoca. Observou Tassiano, tocado de juvenil indignação. Contudo, o imperador tem a família infestada de mulheres nazarenas. Pelo lado materno, está cercado de senhoras dementadas, que não se envergonham de receber instruções religiosas de vagabundos da Ásia. A morte de Ulpiano, sem nenhuma providência disciplinar, lhe revela o caráter enfermiço. É fraco e indeciso. Pode ser um padrão de virtudes individuais, mas não mostra aptidão para comandar a nossa vida política. Então, olha como ele se refere ao Alexandre, porque Alexandre tinha um pezinho no cristianismo. Então ele diz, pelo lado materno está cercado de senhoras que ele chama de quê? De dementadas, de loucas. Que não se envergonhe de receber instruções religiosas de vagabundos da Ásia. Ele está se referindo aos cristãos. E ele diz, a morte de Ulpiano, que foi pelos militares mesmo, sem nenhuma providência disciplinar, lhe revela o caráter enfermiço. Tipo assim, não tomou uma atitude. É fraco e indeciso. Sorriu algo sarcástico e anotou. Quando a cabeça é frágil, não vale o corpo forte. Tornou Opílio bem humorado. É provável que a razão esteja contigo. Entretanto, hás de convir que o governo não dorme. Não temos tido espetáculos punitivos, mas a perseguição metódica é levada a efeito em moldes legais. A morte de Calixto, por exemplo... Temos uma nota aí, referência ao Papa Calixto, nota do autor espiritual. E pesquisando, é isso que a gente tem que ver. É porque a gente não está fazendo um estudo histórico, mas tudo isso aqui a gente poderia já começar a pontuar. E quando nós chegássemos ao final da obra, nós vamos ver a quantidade de informações que tem dentro dessa obra. Autênticas. Você entendeu? E é uma obra mediúnica, tá? Então, o Papa Calixto, ele nasceu em 155 e desencarnou em 222.
foi papa de 217 a 222. Ele era um jovem escravo negro. E ele era demasiado indulgente. Então, na hora que iriam se confessar, ele sempre dava uma aliviada nas penas, sabe? Ele foi muito criticado por isso. Mas não vamos entrar aqui em toda a história de Calixto. Quem era Calixto, senão um escravo fora da lei? Concordou Vetúrio. Realmente, não podemos comparar um servidor de Carpóforo aos magistrados do Império. Então ele diz, olha, realmente, concordou Vetúrio, não podemos comparar um servidor de Carpóforo aos magistrados do Império, porque o Calixto era escravo de Carpóforo, que foi um cristão, tá bom? Vamos continuar esse diálogo então. A perda de Ulpiano é irreparável. Todavia, que temos nós com a vida alheia? Atalhou Galba, enfadada. Não estava gostando absolutamente nada dessa história. Nunca hesitarei entre um copo de vinho e uma discussão filosófica. Que nos adianta saber se o Olimpo está cheio de divindades ou se um louco morreu na cruz há 200 anos? Disse Vetúrio, preocupado. Não te expresses assim, meu filho. Não podemos esquecer os destinos do povo e da pátria em que nascemos. O moço gargalhou, irreverente, e tocando os ombros de Tassiano, perguntou, olha a gargalhada aí do Galba. Então você vê que ele não quer absolutamente nada com nada, tá achando esse papo enfadonho, chato. E ele tem uma certa raiva, porque ao mesmo tempo ele olha para Tassiano e vê os olhinhos do pai dele brilhando por Tassiano, porque ele se enche de orgulho de ver Tassiano. Normalmente o dependente químico é extremamente carente de amor e de afeto. E ele busca preencher isso. Então aqui teria que ter um trabalho de muito amor. E infelizmente o Vetúrio faz o pior, ele está sempre comparando. Olha aí, Tassiano, olha como tu faz. Olha aí, Tassiano, essa é a pior forma de educar qualquer filho. Fazendo comparações. Então isso desperta ainda no outro até uma raiva pelo outro, que é o chamado o melhorzinho. Tá? Então vamos ver aí, você vê que ele vai tirar um sarro realmente com Tassiano. O moço gargalhou irreverente e, tocando os ombros de Tassiano, perguntou: Que farias, mano, se a coroa do imperador te buscasse a cabeça? Você vê um tom de deboche, né? Que farias, mano? Se tu fosse o imperador, como é que tu ia te virar? Tu é tão inteligente? Só faltou dizer isso, né? O rapaz percebeu o sarcasmo da interpelação, mas respondeu firme. Se me fosse confiada qualquer tarefa administrativa, não somente exterminaria o cristianismo, aniquilando-lhe os prosélitos, mas também todos os cidadãos relaxados e viciosos de que as nossas tradições se envergonham. Aí pegou pesado. Porque quem é o ser relaxado e vicioso? Quem fez a pergunta, o próprio Galba. Galba corou, ou seja, ficou vermelho, 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 buscando o olhar paterno, como pedindo reprovação para o filho de Cíntia. Está vendo aí a carência? Poxa, pai, olha como ele falou comigo, me defende. Isso é carência. Você não vai fazer nada. Nem é teu filho de verdade. Nem é teu filho de verdade. Mas notando a firmeza com que Opílio, em silêncio, o censurava, então, só o olhar de Opílio ia dizendo, tu mesmo que é relaxado, vicioso, né? Só o olhar. Pronunciou algumas interjeições, ou seja, algumas frases, né, que exprimia ele uma emoção desrespeitosas, e afastou-se. Chamou ali algumas palavras desagradáveis e foi embora. A essa altura, Helena e Anacleta retiraram-se de rosto sombrio em direção ao jardim. Reparando que a jovem enxugava lágrimas, Tassiano esqueceu-se dos problemas sociais
que lhe escaldavam a cabeça e indagou do pai adotivo sobre as razões de semelhante transformação da irmã, habitualmente despreocupada, sendo então informado de que o jovem Emiliano Secundino, de quem a moça se aproximara com grande esperança de ligação afetiva, fora assassinado em Nicomédia, segundo notícias chegadas por um correio de horas antes. Tassiano comoveu-se. Conhecia o rapaz e admirava-lhe a inteligência, como quem se valia da hora azada, ou seja, conveniente, oportuna, para entendimento difícil. Vetúrio abeirou-se do enteado com visível emoção e falou-lhe em voz baixa. Meu filho, os anos ensinam-nos pouco a pouco a necessidade de refletir. Gostaria de ter em Galba um continuador seguro de meu trabalho. Entretanto, sabes que teu irmão, até agora, não se decidiu pela responsabilidade. Apesar da verde juventude, é jogador e richento quanto mais. Tenho estudado com tua mãe os problemas de nossa família e admito que precisamos de tua cooperação nas Galhas, onde as nossas propriedades são importantes e numerosas. Possuímos em Viena um amigo prestimoso na pessoa de Lamprídio Treboniano, mas Lamprídio morreu há tempos. Alésio e Pontimiana, nossos fiéis servidores em Lyon, estão velhos e fatigados. Perguntam incessantemente por ti e aguardam-te a presença a fim de que sejas ali o meu representante legal. E essa sempre foi a ideia de Opídio, vocês lembram disso? Lá no iniciozinho ele falava dessas terras, desse local. Opídio fez ligeiro intervalo, verificando o efeito de suas palavras e interrogou. Concordarias em seguir ao encontro da preservação de nosso patrimônio provincial? Nossa residência lionesa, a meu ver, é mais confortável que o nosso domicílio de Roma, e a cidade desfruta a estima das famílias mais representativas de nossa nobreza. Estou convencido de que farás valiosas relações e encontrarás grande estímulo no trabalho. Nossas terras produzem regularmente, mas não devemos relegá-las ao abandono. O rapaz mostrou-se satisfeito e observou. Várias vezes minha mãe me tem falado sobre essa transferência. Estou pronto a obedecer. O Senhor é meu pai. Vetúrio sorriu, confortado, e aduziu. Mas não é tudo. E, fixando nele os olhos com insistência, interrogou. Já pensastes em casar, meu filho? O moço riu-se, acanhado, e explicou. Positivamente. Os livros ainda me não permitiram qualquer excursão mental no assunto. É difícil sair da intimidade com Minerva para ouvir qualquer conversação de Afrodite. Então, você vê que o rapaz é intelectual, né? Inteligente. Então ele diz assim, é difícil sair da intimidade com Minerva, deusa da sabedoria, das artes, da guerra, para ouvir qualquer conversação de Afrodite. Aí a deusa é o quê? A figura do amor, da sedução e da sexualidade. Então ele de uma forma muito intelectual, muito chique, soube dar a resposta. O tutor achou graça e prosseguiu. Para todos nós, porém, chega invariavelmente um instante de madureza interior que nos impele ao refúgio do lar. Após longa pausa, dando ideia da questão delicada que a sua palavra suscitaria, continuou. Ante a notícia da morte prematura de Emiliano,
Cíntia está naturalmente aflita com a mágoa de Helena. E mãe, devotada que é, depois de ouvi-la, instou comigo para permitir-lhe um passeio até Salamina, onde Anacleta possui vários parentes. Apolodoro, tio dela, segue para Cipro na quinzena próxima e tenho a intenção de entregar-lhe as meninas para uma excursão que, a nosso ver, lhes será extremamente proveitosa. Helena descansaria alguns meses das agitações de Roma, refazendo-se para abraçar mais sérios deveres. Como pai interessado na segurança do futuro, tenho pensado. Então a gente vê aí mais uma pesquisa, Salamina. É uma ilha localizada ao sul de Pireu, antigo porto de Atenas. Anacleta lembra que é a governanta. Então vai o tio dela, o Apolodoro. Tio dela segue para Cipro, que é Chipre, na quinzena próxima e tem a intenção de entregar-lhe as meninas. Então, uma viagenzinha. Diante do silêncio de Taciano, Opílio completou a exteriorização do propósito que o atormentava. Cenas do próximo capítulo. E assim, meus amigos, aprendendo um tantinho mais, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de estudo e de reflexão. E se Ele nos permitir, nos encontramos no nosso próximo estudo.